Num encontro reservado dentro de um hangar de paredes de vidro em São José dos Campos, a executiva-chefe Vitória Camargo convidou um pai solteiro de terno surrado para se sentar entre os homens e mulheres mais poderosos da aviação, esperando que o salão inteiro o expulsasse aos risos. Mas quando Rogério Aquino puxou a cadeira ao lado dela e se sentou, o riso morreu ali mesmo. 3 presidentes de empresas rivais fitaram o anel de aço em sua mão, levantaram-se sem dizer palavra e saíram, abandonando um contrato bilionário antes que uma única assinatura fosse lançada no papel. Vitória não fazia ideia do motivo. Rogério sabia exatamente por quê. Eles não temiam o homem de jaqueta desbotada. Temiam o que ele guardava, em silêncio, havia mais de 8 anos, sobre os próprios aviões que carregavam os nomes deles. Se você gosta de histórias em que gente discreta detém mais poder do que a sala imagina, fique por perto. Porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você olha para toda a cadeira vazia numa mesa como aquela. Antes que o sol tivesse clareado por completo a linha de árvores acima da pista em São José dos Campos, o hangar que abrigava o Camargo Altair 900 já vibrava com aquela tensão particular de uma empresa que apostara o futuro em um único voo. Técnicos se moviam sob a longa asa prateada da aeronave como uma colônia de formigas rondando algo em que não confiavam plenamente. E, em algum lugar acima deles, numa sala de controle forrada de monitores, executivos observavam números deslizando pela tela, com o olhar fixo de quem já havia gasto o dinheiro que aquele avião deveria trazer. Rogério Aquino se ajoelhou perto da junção onde a asa esquerda encontrava a fuselagem, deslizando uma mão enluvada por uma emenda que a maioria jamais notaria, escutando a aeronave da mesma forma que outro homem escutaria uma voz conhecida ao telefone, atento a sinais de algo errado por trás das palavras. O painel de diagnóstico na parede piscava um verde limpo e tranquilizador, mas os números que rolavam sob aquele verde contavam a Rogério uma história diferente. Uma pequena falha no padrão de carga que se repetia quase no mesmo intervalo, sempre. Ritmada demais para ser ruído, sutil demais para quem não estivesse procurando por ela. Ele se levantou, limpou as mãos num pano acinzentado por anos de uso e caminhou até os supervisores de abastecimento com um pedido que, em menos de 1 hora, viraria toda a programação de cabeça para baixo. Pediu que o reabastecimento fosse suspenso e que a aeronave permanecesse no hangar até que alguém rodasse novamente o diagnóstico de carga usando uma fonte externa ao pacote de software principal da Camargo. O supervisor piscou, olhou de relance para o escritório envidraçado acima e, a contragosto, transmitiu o pedido para cima na cadeia de comando. Por quê? Fosse lá o que mais pensassem de Rogério. Ninguém no pátio ignorava o que ele dizia quando o assunto era integridade estrutural. A notícia chegou à sala de controle em minutos, e Vitória Camargo, vestida para uma manhã de visitas de investidores e não para uma disputa técnica, sentiu a mandíbula travar antes mesmo de alcançar a escada. Ela havia planejado cada hora daquele dia com precisão cirúrgica, e um único operário de chão com um notebook que parecia mais velho que alguns de seus estagiários acabara de emperrar a máquina de um lançamento que importava mais para ela do que quase tudo em sua carreira. Vitória desceu ao pátio do hangar, escoltada por Renato Vasconcelos, seu diretor de operações, e um pequeno grupo de investidores que haviam voado especialmente para assistir a aeronave taxiar naquela manhã. As expressões deles já mudavam de curiosidade para irritação conforme o atraso passava dos 7 minutos. Renato se inclinou para ela e murmurou que aquilo não era novidade, que o prestador de serviço em questão tinha o hábito de soar alarmes que nunca se confirmavam, dizendo isso no tom suave e razoável de um homem que aprendera exatamente como plantar dúvida sem parecer indelicado. Vitória atravessou o pátio com a energia brusca de quem está acostumada a ser obedecida e exigiu que Rogério se explicasse em menos de 1 minuto, porque investidores não voavam de um lado ao outro do país para assistir técnicos discutindo sobre software. Rogério não elevou a voz, nem apressou as palavras. Disse a ela, com clareza, que o sistema de monitoramento de carga estava suavizando as leituras de um jeito que fazia uma oscilação genuinamente perigosa parecer uma variação de medição comum. O tipo de coisa que só se percebe
depois de anos aprendendo a desconfiar de sistemas ansiosos demais para tranquilizar. Vitória o observou por um longo momento, reparando na jaqueta desbotada, nas botas gastas, na maneira calma e sem pressa que, naquele instante, ela interpretou como arrogância ou ignorância, e decidiu que era a segunda. A recusa que veio em seguida foi quieta, porém absoluta. Rogério não assinaria a liberação da aeronave, não com aquela anomalia sem solução nos dados, e disse isso sem pedir desculpas nem suavizar. A resposta de Vitória cortou o espaço entre os dois com a precisão ensaiada de quem aprendera cedo que o desdém podia substituir um argumento que ela não tinha tempo de construir. Disse a ele, na frente de investidores e engenheiros, que um homem que inspecionava asas com um equipamento mais velho que seus estagiários não tinha nada a ensinar aos engenheiros dela sobre como fazer o próprio trabalho. Rogério absorveu o comentário sem se abalar, e quando respondeu, sua voz não carregava calor algum. Apenas a certeza fria de quem já dissera aquilo antes e vira se confirmar. Disse a ela que um avião não se importava se quem o alertava usava terno caro ou jaqueta de trabalho, apenas se o alerta estava correto. Vitória, sem disposição para deixar um prestador de serviço ter a última palavra na frente de gente cujo dinheiro ela precisava, ordenou que outro engenheiro fosse chamado para assinar a liberação em seu lugar. E ao se virar para ir embora, Rogério olhou para o Altair, quieto e reluzente sob as luzes do hangar, e disse que, se ele voasse naquele dia, ela devia torcer, por todos ali, para que ele estivesse errado. No início da tarde, um engenheiro mais jovem chamado Bruno Peixoto, trabalhando sozinho num terminal porque algo no aviso de Rogério havia lhe grudado na cabeça, puxou um conjunto de dados mais antigo e sem filtros e encontrou o mesmo tranco rítmico que Rogério descrevera, soterrado sob camadas de suavização que o haviam apagado da tela principal. Bruno ficou olhando para a tela por um bom tempo antes de decidir, com um nó se formando no estômago, que aquilo não era algo que ele pudesse simplesmente esquecer. Naquela noite, veio a notícia de que o voo de demonstração fora adiado, oficialmente por causa do que a empresa descreveu à imprensa como uma recalibração rotineira de sensores. Embora o atraso abalasse a confiança, justo num momento em que a Camargo menos podia se dar a esse luxo. Repórteres que rondavam o hangar a semana inteira atrás de fotos do primeiro voo público do Altair passaram, em vez disso, a publicar matérias sobre incerteza e contratempos técnicos. Uma linguagem que deixava investidores nervosos e deixava 3 empresas rivais discretamente satisfeitas. Vitória viu a cobertura rolar em seu tablet com uma frustração crescente que não tinha onde pousar, porque a única pessoa em quem ela podia jogar a culpa era, irritantemente, também a única pessoa cujo aviso se provara correto. Renato garantia repetidamente que o problema do sensor era menor e seria resolvido antes do baile daquela noite, seu tom tão firme e tranquilizador que quase afogava a pequena dúvida persistente se acumulando na cabeça dela. Ela encontrou Rogério no hangar no fim da tarde, guardando as ferramentas numa maleta surrada, com a calma econômica de um homem sem urgência de estar em nenhum outro lugar, e perguntou, sem nenhuma suavidade na voz, como um prestador de serviço pago por hora entendia os sistemas de carga da aeronave melhor do que os engenheiros a quem ela pagava salários de 6 dígitos para projetá-los. Rogério fez uma pausa antes de responder, escolhendo as palavras como quem escolhe pedras para atravessar um rio, cuidadoso para não dizer mais do que pretendia. Disse a ela que já vira esse exato padrão de erro antes em outras aeronaves sob outros nomes, e que o formato do erro era quase idêntico toda vez que aparecia. Quando Vitória insistiu, exigindo saber onde, ele foi deliberadamente vago, dizendo apenas que acontecera em aviões construídos por empresas que os rivais dela prefeririam não discutir em público. Ela a avisou, com clareza e sem teatro, que se ela assinasse o compromisso técnico no baile daquela noite sem ler o anexo com atenção, a Camargo correria o risco de perder o controle sobre decisões relativas à própria aeronave que tentava vender. Vitória, convencida de que aquilo era apenas um homem inflando a própria importância para parecer indispensável,
decidiu naquele instante que a melhor forma de expô-lo era deixá-lo se expor sozinho. Ela tirou da pasta um convite pesado, cor de creme, do tipo reservado para o baile daquela noite, onde as figuras mais poderosas da aviação comercial se reuniriam para fechar acordos de somas de tirar o fôlego, e o estendeu a ele com um sorrisinho afiado. Disse que ele devia comparecer, que devia se plantar diante de verdadeiros executivos-chefes e explicar suas teorias diretamente, em vez de causar pânico silencioso dentro de um hangar onde ninguém importante o suficiente escutaria. Renato, ali perto, pareceu quase encantado com a sugestão, certo de que um homem como Rogério seria engolido inteiro por um salão cheio de ternos sob medida e dinheiro antigo assim que abrisse a boca. Rogério pegou o convite sem hesitar, virou-o uma vez entre os dedos e perguntou baixinho se ela tinha certeza de que o queria lá. Vitória disse que queria que ele visse com os próprios olhos exatamente quem decidia quais aeronaves tinham permissão para voar. Rogério a encarou por um longo momento antes de responder que, ao fim da noite, ela entenderia como pouco aquelas pessoas de fato decidiam. No instante em que Rogério ficou fora de alcance de audição, Renato se esgueirou até um canto quieto do hangar e ligou para Caetano Wagner, presidente da Wagner Domínio Aviação, avisando em voz baixa que um homem chamado Aquino poderia aparecer no baile daquela noite, e que seria prudente que certas pessoas se preparassem. Naquela noite, Rogério voltou para a casa pequena que dividia com a filha, do tipo de residência modesta que jamais chamaria a atenção de vizinhos que não faziam ideia do que ele já construíra com as próprias mãos. Sua filha, Isadora, de 11 anos, e esperta o bastante para notar coisas que o pai tentava esconder, o viu tirar um terno do fundo do armário, um que claramente não via a luz do dia havia anos, e perguntou por que ele precisava dele. Rogério disse apenas que precisava ver umas pessoas com quem trabalhara antigamente, sem oferecer mais nada, e Isadora, que havia aprendido, tempos atrás, a não insistir quando a voz do pai ficava quieta daquele jeito, deixou a pergunta cair, mesmo percebendo que ele não queria ir. Antes de sair, Rogério abriu uma velha caixa de madeira guardada no alto do armário e tirou de dentro um anel de aço fosco, sua superfície marcada pelo tipo de desgaste que só vem de anos sendo manuseado e depois deliberadamente preservado. Gravado de leve na parte interna do aro havia uma designação de voo, apagada mas ainda legível para quem soubesse exatamente onde olhar, um código que não significava nada para ninguém, fora de um círculo muito pequeno de pessoas que um dia compartilharam algo extraordinário. Ele deslizou o anel no dedo, se olhou no espelho por um longo instante e saiu de casa sem mais uma palavra. O baile se desenrolou dentro de um salão de recepção com paredes de vidro, de onde se via a pista de São José dos Campos. Jatos particulares se enfileiravam lá fora, como convidados pacientes, esperando a vez de serem notados, as fuselagens captando a última luz alaranjada do entardecer. Vitória circulava pela multidão num vestido que custara mais do que o salário mensal da maioria das pessoas, trocando sorrisos ensaiados com homens e mulheres que controlavam frotas que valiam mais do que pequenas nações. Sua compostura era uma performance cuidadosamente construída para esconder o cansaço por baixo. Caetano Wagner, Heloísa Cardoso, da Cardoso Céus Globais, e Guilherme Pontes, da Pontes Grupo Aeroespacial, se reuniam perto do bar. A conversa deles voltava repetidamente ao voo adiado, cada comentário temperado com aquele prazer particular que gente poderosa sente ao ver um rival tropeçar. Quando Rogério chegou, Renato fez questão de apresentá-lo em voz alta aos convidados próximos como o mecânico que aparentemente salvara o mundo de um sensor defeituoso, e uma onda de risadinhas atravessou o pequeno grupo enquanto vários convidados avaliavam seu terno ultrapassado e os sapatos desemparelhados com condescendência aberta. Rogério não fez nenhuma tentativa de corrigir ninguém ou se explicar, optando por observar o salão com a atenção paciente de quem lê um sistema, não uma festa. Seus olhos pousaram numa pilha de documentos de compromisso técnico sobre uma mesa lateral, e um exame rápido lhe disse que a redação havia mudado desde o rascunho que ele revisara mais cedo.
Mudanças sutis que a maioria dos convidados jamais pensaria em checar. Vitória, ainda decidida a deixar que a noite o humilhasse como devia, instruiu um funcionário a acrescentar uma cadeira extra bem ao lado da própria, na mesa principal, com a intenção de que Rogério se sentasse cercado justamente pelos executivos, cujo ceticismo ela supunha que o desmontaria por completo. Renato observou o arranjo se montar com satisfação silenciosa, certo de que aquele seria o momento que finalmente encerraria qualquer credibilidade que Rogério tivesse conseguido construir dentro da empresa. Enquanto Rogério se aproximava da mesa, o olhar de Heloísa Cardoso desceu até a mão dele e ali ficou preso. Sua expressão mudou de desinteresse educado para algo mais próximo do alarme no instante em que reconheceu o anel de aço fosco em seu dedo. Algumas cadeiras adiante, Caetano Wagner notou a mesma coisa e, sem dizer nada, fechou silenciosamente a pasta de documentos aberta à sua frente. Rogério apoiou a mão no encosto da cadeira ao lado de Vitória, e ao fazê-lo, 3 dos executivos mais poderosos da aviação comercial trocaram um olhar carregado de algo que não tinha nada a ver com deboche e tudo a ver com medo. Vitória fez um gesto para que Rogério se sentasse, apresentando-o à mesa com o mesmo tom desdenhoso que Renato usara antes, descrevendo-o como um técnico que aparentemente achava que entendia de aeronaves melhor do que corporações que valiam bilhões. Dessa vez, ninguém riu. Heloísa Cardoso se inclinou um pouco à frente e perguntou a Rogério, com a voz de repente despida de qualquer calor anterior, se ele ainda representava a Estrela Norte Sistemas de Voo em alguma capacidade oficial. O nome caiu sobre Vitória como um pequeno choque frio, embora ela mantivesse a expressão cuidadosamente neutra, sem deixar ninguém na mesa perceber que não fazia ideia do que Heloísa quis dizer. Rogério respondeu simplesmente que a propriedade da Estrela Norte nunca mudara de mãos, não da forma que algumas pessoas talvez tivessem suposto ou torcido para que fosse. Caetano Wagner perguntou, com precisão pontual, se Vitória já havia assinado algum acordo formal com Rogério a respeito do software de suas aeronaves. Vitória, recusando-se a deixar transparecer sua confusão, disse apenas que Rogério estava sentado ao lado dela e que todos eram livres para tirar suas próprias conclusões desse fato. O que se seguiu aconteceu rápido demais para acompanhar. Caetano Wagner se levantou primeiro, anunciando em voz medida que a Wagner Domínio ainda não estava pronta para assinar nenhum compromisso técnico vinculante naquela noite, sem oferecer maiores explicações, enquanto sua assistente recolhia discretamente os papéis. Heloísa Cardoso o seguiu quase de imediato, indicando à sua assessoria jurídica que retirasse da mesa todo o documento com o timbre de sua empresa antes que alguém pudesse fotografá-los ali. Guilherme Pontes tentou, por um momento, manter certo ar de compostura, bebericando sua taça e olhando ao redor como quem pesa opções. Mas em menos de 1 minuto, também se levantou e seguiu para a saída. Executivos menores, observando os grandes recuarem, começaram a se retirar em duplas e trios, murmurando desculpas sobre voos matinais e compromissos anteriores que não enganavam ninguém. Em poucos minutos, o salão que estivera lotado de rivais de Vitória momentos antes ficou quase vazio. O contrato bilionário continuava intocado e sem assinatura sobre a mesa onde fora deixado. Do lado de fora das paredes de vidro, fotógrafos que haviam se reunido para registrar o fechamento triunfante de negócios da noite acabaram, em vez disso, documentando um súbito e estranho êxodo de algumas das pessoas mais poderosas do setor. Vitória esperou até que os últimos retardatários partissem antes de puxar Rogério para uma sala de reuniões privada logo ao lado do salão principal, fechando a porta com uma força que traía o quanto ela se segurava para não se desmontar. Exigiu saber como homens que jamais haviam demonstrado medo da Camargo Aeronáutica tinham fugido do salão simplesmente porque ele se sentara ao lado dela. Rogério disse calmamente que eles não temiam ele como pessoa, mas o que ele legalmente possuía e as provas que poderia produzir sobre a tecnologia da Estrela Norte. Apontou para uma cláusula enterrada bem no meio do compromisso técnico, uma que exigia que cada empresa signatária confirmasse formalmente que sua aeronave não dependia de nenhuma modificação
não autorizada da arquitetura original de software da Estrela Norte. Se qualquer um deles tivesse assinado aquela cláusula na frente do homem que ainda detinha o código-fonte original e o direito de auditoria, teriam entregado a ele prova documentada da própria irregularidade. Vitória, ainda lutando para absorver o que estava acontecendo, perguntou por que a própria Camargo não havia simplesmente saído da sala como os outros. Rogério a encarou com firmeza e disse que a Camargo não deixara o salão porque ela ainda não sabia que a própria empresa estava naquela mesma lista. Ele levou a mão ao paletó, tirou um pequeno pendrive e o pôs sobre a mesa entre eles, sem cerimônia. Sua carcaça preta e simples não dava nenhuma pista do peso que carregava. Gravada numa etiqueta pequena, estava a designação do Altair 900, ao lado de uma assinatura digital que remetia diretamente a Renato Vasconcelos. Rogério começou, devagar, a explicar onde tudo aquilo havia começado. 8 anos antes, contou a ela, ele trabalhara ao lado de outros 4 engenheiros para construir um sistema capaz de detectar rachaduras de fadiga em asas de material composto antes que se tornassem visíveis a olho nu, uma tecnologia construída sobre o rastreamento de padrões quase imperceptíveis de vibração sob carga. Aquele sistema se tornou a base de uma empresa chamada Estrela Norte Sistemas de Voo, que eventualmente licenciou sua tecnologia para diversos grandes fabricantes sob condições rígidas. Entre elas, a principal, que nenhuma empresa poderia alterar o código central sem aprovação direta dos engenheiros fundadores originais. Depois que sua esposa faleceu após uma doença longa, Rogério se afastara por completo da empresa, escolhendo uma vida mais tranquila para poder criar Isadora, sem as exigências constantes de um setor que raramente deixava espaço para o luto. Ele mantivera a propriedade do código-fonte e o direito pleno de auditoria, um detalhe soterrado em registros jurídicos que a maioria no setor já havia esquecido havia muito, supondo erroneamente que sua saída também significava que a influência da Estrela Norte sobre as operações deles tinha silenciosamente desaparecido junto. Vitória abriu registros internos de compras em seu tablet com mãos que já não estavam totalmente firmes, e ali, soterrada na cadeia de aprovações, encontrou a assinatura de Renato autorizando a aquisição de um novo software de monitoramento de carga, apresentado internamente como uma atualização oficial da Estrela Norte. Rogério disse a ela, sem julgamento na voz, que ela talvez genuinamente não soubesse, mas que, a partir daquele momento, o silêncio continuado a tornaria responsável de formas que a ignorância não conseguiria mais desculpar. Vitória, encurralada e na defensiva, o acusou de usar o caos da noite para conquistar poder de barganha sobre sua empresa, a voz subindo com a aspereza particular de quem protege o último resquício de controle que lhe resta. Rogério não pediu dinheiro e não pediu nenhum cargo dentro da Camargo Aeronáutica. Seu único pedido era que todo o Altair 900 permanecesse em solo até que seus dados pudessem ser verificados de forma independente contra o sistema original e inalterado da Estrela Norte. Renato surgiu na porta pouco depois, a expressão composta numa preocupação ensaiada, negando cada acusação com a confiança suave de um homem que já havia ensaiado exatamente aquela defesa muito antes de precisar dela. Sugeriu a Vitória que Rogério não passava de um engenheiro amargurado tentando extorquir o setor usando patentes ultrapassadas que já não tinham autoridade real. Avisou que, se ela suspendesse o voo de demonstração agora, o conselho não teria escolha a não ser afastá-la completamente do cargo, disfarçando a ameaça de preocupação com a carreira dela em vez de proteção a si mesmo. Vitória se viu num verdadeiro cruzamento entre a reputação da empresa que carregava o nome de sua família e o aviso de um homem que, poucas horas antes, ela convidara a uma festa justamente para humilhá-lo. Ainda não confiava totalmente em Rogério, mas se lembrou, com um desconforto que não conseguia sacudir, que ele já havia se mostrado certo uma vez naquele mesmo dia. Depois de um longo silêncio, ordenou que o voo fosse adiado por mais 4 horas para que uma verificação independente pudesse ocorrer. Uma decisão que Renato aceitou aparentemente calmo antes de se esgueirar para emitir, em silêncio,
uma ordem que apagou os últimos 2 meses de registros armazenados dos testes de voo. Quando a pequena equipe de Rogério tentou puxar os dados históricos de carga na manhã seguinte, encontraram os servidores completamente limpos. 2 meses de histórico crítico de testes, simplesmente sumidos, como se nunca tivessem existido. Rogério reuniu uma pequena equipe de confiança dentro do hangar antes do amanhecer, convocando Bruno Peixoto, uma especialista em eletrônica chamada Marina Cordeiro, e um piloto de testes chamado Rodrigo Lacerda. Cada um deles disposto a trabalhar a noite inteira sem fazer perguntas demais sobre o motivo. Quando ficou claro que os servidores principais tinham sido apagados, Rogério revelou algo que Renato não sabia. Os sensores de carga embutidos na asa da aeronave mantinham uma memória de reserva independente, jamais conectada à rede central da Camargo. A equipe abriu com cuidado um painel de acesso ao longo da asa para extrair leituras brutas e sem filtro diretamente do próprio equipamento, um processo lento e delicado que não deixava margem para erro. Vitória, ainda vestida com a roupa do baile da noite anterior, chegou ao hangar e, pela primeira vez em muito tempo, trabalhou lado a lado com os técnicos em vez de observá-los por trás do vidro. Segurou ferramentas quando lhe pediram, correu entre as estações fazendo recados e assistiu Rogério transitar pelos sistemas da aeronave com uma fluência que fez seu desdém anterior por ele parecer cada vez mais tolo. Rogério lia os gráficos brutos de oscilação sem precisar de nenhum dos softwares de suavização em que a Camargo confiava, os olhos acompanhando padrões que a maioria dos engenheiros levaria horas de análise para identificar. Ele apontou o exato momento em que a vibração perigosa aparecia, ocorrendo precisamente quando o combustível migrava do tanque auxiliar para a linha de suprimento principal, uma transição que a maioria dos sistemas lidava sem incidentes. Isso não era uma falha estrutural fixa, explicou ele, mas uma interação perigosa entre o software NX7B alterado e o controlador de transferência de combustível da aeronave, uma combinação que ninguém pensara em testar junta. Se um piloto encontrasse turbulência forte no exato momento em que ocorresse a transferência de combustível, o estresse resultante poderia empurrar a carga da asa além da tolerância de projeto da aeronave em questão de segundos. Vitória percebeu, observando-o trabalhar, que Rogério não apenas entendia aquele software. Ele havia ajudado a desenhar os princípios subjacentes que governavam como o sistema inteiro deveria se comportar desde o início. O desdém que ela trouxera para o hangar na manhã anterior havia, sem que ela percebesse totalmente a mudança, azedado em algo mais próximo do respeito, e por baixo disso, uma vergonha silenciosa que ela ainda não estava pronta para admitir em voz alta. Renato, sentindo o chão se mover sob os pés, convocou uma sessão de emergência com o Conselho de Administração, apresentando a situação como uma crise de liderança, não de segurança. Disse ao Conselho que Vitória permitira que um técnico contratado assumisse o controle efetivo de um dos projetos mais críticos da empresa, uma linguagem construída para fazê-la parecer imprudente em vez de cuidadosa. O Conselho deu a ela um ultimato: seguir com o voo de demonstração exatamente como programado ou enfrentar suspensão imediata do cargo de executiva-chefe. Quase ao mesmo tempo, um repórter procurou a empresa buscando comentários sobre rumores de que Rogério havia deixado a Estrela Norte anos antes em meio a uma disputa interna, uma história claramente vazada por alguém ansioso para desacreditá-lo antes que pudesse causar mais dano. Rogério poderia ter divulgado suas próprias provas publicamente para se defender, mas fazer isso de imediato quase certamente custaria a Camargo o contrato antes que alguém tivesse chance de consertar o que de fato estava quebrado. Disse a Vitória, com clareza, que a decisão pertencia só a ela, que ele não a tomaria em seu lugar. Não importava a pressão que o Conselho aplicasse. Ela precisava agora escolher entre proteger a cadeira de executiva-chefe que passara anos conquistando e proteger a vida de todos que um dia embarcariam num Altair 900. Quando Vitória finalmente anunciou que a aeronave ainda decolaria conforme programado, Rogério sentiu algo se apertar no peito, certo naquele momento de que ela havia, afinal, escolhido a cadeira em vez da verdade. O que Rogério ainda não entendia era que Vitória não tinha nenhuma intenção de conduzir o voo da forma que o Conselho esperava.
Em vez de apresentá-lo como uma demonstração comercial de rotina destinada a tranquilizar investidores, ela silenciosamente reestruturou tudo como um voo de teste técnico totalmente monitorado, despido por completo de qualquer moldura celebratória. Exigiu que todo investidor e cliente presente assistisse, do solo, a transmissões de dados ao vivo, em vez de simplesmente testemunhar uma decolagem suave e coreografada destinada a inspirar confiança. Diante de todos eles, declarou abertamente que a Camargo estava investigando ativamente uma irregularidade em seu sistema de monitoramento de carga, um nível de transparência que visivelmente perturbou vários membros do próprio conselho. A reação foi imediata. Vários a acusaram de prejudicar o valor de mercado da empresa simplesmente por admitir que havia incerteza. Vitória se manteve firme, dizendo a eles, com uma segurança que surpreendeu até a si mesma, que uma reputação construída sobre ocultação não era uma reputação que valesse a pena proteger quando vidas estavam genuinamente em jogo. Rogério voltou ao mundo dos voos de teste naquela manhã pela primeira vez em anos, embora não como quem estava nos comandos. Ocupou um posto na estação do engenheiro de voo, ao lado de Rodrigo Lacerda, acompanhando os dados de carga em tempo real, em vez de pilotar a aeronave pessoalmente. Suas antigas certificações havia muito sem uso. Vitória, que possuía licença de piloto de anos atrás, optou por se sentar num assento de observação, em vez de permanecer em segurança no solo, sem disposição para pedir a outros que aceitassem um risco que ela mesma não estava disposta a compartilhar. O Altair decolou limpo, executando uma série de passagens baixas e controladas ao redor do aeródromo exatamente como planejado, o motor estável e a cabine silenciosa, exceto pelo zumbido baixo dos instrumentos. Conforme o sistema de combustível iniciava sua transferência programada do tanque auxiliar para o suprimento principal, o gráfico de carga na tela de Rogério começou a disparar exatamente no padrão que ele previra na noite anterior. Rodrigo reagiu de imediato, reduzindo a velocidade e passando a aeronave para controle manual, as mãos firmes apesar da tensão repentina que tomou a cabine. O momento passou sem incidentes, conduzido com o tipo de precisão controlada que só vem de uma tripulação que passara a noite inteira se preparando exatamente para aquela possibilidade, e ninguém a bordo esteve, em algum momento, em perigo real. Com a anomalia confirmada em tempo real, Rogério ativou o código de diagnóstico original e inalterado da Estrela Norte, armazenado em seu próprio pendrive privado, um código que jamais fora tocado por ninguém na Camargo. O sistema sinalizou de imediato a exata oscilação que o novo software NX7B vinha silenciosamente suavizando havia meses, exibindo-a claramente em todo monitor conectado à transmissão ao vivo. Aqueles dados fluíram diretamente para a sala de operações abaixo, visíveis a membros do conselho e representantes de clientes por igual, sem filtro e sem chance de ninguém suavizar o que revelavam. Vitória compreendeu, observando os números rolarem diante de dezenas de testemunhas, que, se a demonstração original tivesse seguido conforme programada da primeira vez, com uma cabine cheia de passageiros pagantes, eles poderiam ter colocado, sem saber, muitas vidas em risco grave. A aeronave pousou em segurança pouco depois, recebida no pátio não com os aplausos celebratórios originalmente planejados, mas com um silêncio tenso e vigilante. Rogério disse à multidão reunida que a falha em si podia ser corrigida, mas que o setor como um todo precisava aceitar a verdade completa em vez de continuar administrando ao redor dela. Assim que a porta da cabine se abriu, investigadores de segurança da aviação e a assessoria jurídica representando a Estrela Norte Sistemas de Voo já esperavam no pátio por Renato Vasconcelos. Bem quando parecia que a verdade finalmente aflorara por completo, Renato se virou para o conselho reunido e anunciou calmamente que o próprio Rogério, certa vez, havia assinado a aprovação do exato software NX7B, agora sob investigação, transformando o homem tratado como herói num suspeito diante de todos que assistiam. Renato produziu um documento impresso trazendo o que parecia ser a própria assinatura digital de Rogério, datada de forma a sugerir seu envolvimento direto na aprovação do software falho anos antes. Sugeriu, com calma ensaiada,
que Rogério havia aceitado pagamento em segredo de diversos fabricantes antes de se reinventar como delator, enquadrando a noite inteira como um ato elaborado de manipulação. Vários membros do conselho, já exaustos e abalados pelos eventos do dia, começaram a olhar para Rogério com nova desconfiança, incertos agora sobre quem realmente merecia confiança. Vitória se viu diante de uma verdadeira encruzilhada, com a chance de jogar toda a culpa sobre Rogério e proteger discretamente a si mesma e a empresa de mais escrutínio. Rogério não negou que a assinatura fosse dele, reconhecendo calmamente que a chave digital de fato lhe pertencera em determinado momento, mas explicou que fora formalmente revogada anos antes, após sua saída da Estrela Norte. Para provar isso, explicou, precisaria de acesso direto aos servidores originais e intocados do arquivo da Estrela Norte, registros que existiam totalmente fora do sistema da Camargo e que ninguém na sala poderia alterar. Renato, sentindo uma brecha, instruiu a segurança a escoltar Rogério para fora do prédio imediatamente, a voz afiada com a confiança de um homem certo de que acabara de retomar o controle da narrativa. Vitória se colocou entre eles antes que a segurança pudesse se mover, congelando o momento com uma única mão erguida. Diante de todo o conselho, admitiu abertamente que ela mesma convidara Rogério ao baile na noite anterior, com a intenção específica de constrangê-lo, uma confissão que visivelmente surpreendeu várias pessoas na sala. Disse a eles que aquele erro não lhe dava o direito de continuar julgando-o pelas aparências, sobretudo depois de tudo o que o dia anterior provara sobre quem estivera dizendo a verdade o tempo todo. Vitória autorizou pessoalmente acesso total aos sistemas internos da Camargo para Rogério e instruiu sua equipe jurídica a cooperar plenamente com ele, sem restrição nem demora. Foi, talvez pela primeira vez em sua carreira, um momento em que colocou a verdade acima da proteção da reputação cuidadosamente construída de sua família. O anel de aço que Rogério usava não era apenas uma lembrança de uma vida que deixara para trás, mas uma chave física de autenticação pertencente aos engenheiros fundadores originais da Estrela Norte, uma entre um punhado jamais criadas. Rogério a usou para destravar um cofre de armazenamento de arquivos que ninguém na Camargo sabia que existia. Seus registros protegidos por uma verificação de hardware que nenhuma manipulação de software jamais conseguiria forjar. Os registros recuperados mostravam claramente que a assinatura no contrato do NX7B fora gerada 3 anos completos depois que as próprias credenciais de acesso de Rogério haviam sido formalmente desativadas, uma linha do tempo que tornava sua suposta aprovação tecnicamente impossível. O rastro de autenticação levava diretamente a um terminal de escritório particular, registrado em nome de Renato Vasconcelos, sem deixar nenhuma explicação alternativa razoável. E-mails adicionais recuperados do mesmo arquivo provaram que Renato vendera o mesmo software defeituoso para Wagner, Cardoso e Pontes também, cada transação estruturada para parecer uma atualização legítima. Ficou claro naquele instante exatamente por que os 3 executivos rivais haviam fugido do baile tão depressa na noite anterior. Cada um deles fora pessoalmente garantido por Renato de que Rogério jamais ressurgiria para desafiar aquilo que todos concordaram, silenciosamente, em ignorar. Justo quando as provas pareciam completas, Rogério revelou um último detalhe, que Renato não agira sozinho, e que ao menos um membro do próprio Conselho da Camargo o ajudara a esconder a verdade por anos. O homem que ajudara Renato era Maurício Camargo, tio de Vitória e presidente honorário da empresa, uma figura cujo nome carregava quase tanto peso dentro da organização quanto o dela própria. Maurício acreditava, havia muito, que padrões rígidos de segurança custavam a Camargo terreno valioso num mercado cada vez mais competitivo, uma crença que jamais hesitara em compartilhar em conversas privadas. Autorizara o lançamento do software NX7B por parte de Renato, sob a justificativa de que todo fabricante concorrente fazia algo parecido, em silêncio, tratando o atalho como um custo infeliz, porém necessário, para se manter relevante.
Maurício agora exigia que Vitória entregasse Rogério a processos legais e mantivesse o assunto todo contido, insistindo que essa era a única forma de proteger o nome da família que erguera a empresa do nada. Lembrou-a, friamente, que a Camargo Aeronáutica existia muito antes de ela nascer e continuaria a existir muito depois dela, independentemente da decisão que tomasse naquela sala. Vitória convocou uma reunião de emergência de todo o conselho diretamente dentro do hangar, em vez da sala de reuniões polida do andar de cima, escolhendo deliberadamente conduzir a conversa, cercada pelas próprias aeronaves cuja segurança estava em questão. Rogério apresentou os dados recuperados sem pedir nenhum cargo de controle dentro da empresa, nem nenhuma compensação financeira pelo que descobrira. Suas condições para restaurar a licença da Estrela Norte eram simples e inflexíveis: que a Camargo divulgasse publicamente toda a irregularidade, que toda a aeronave atualmente em serviço fosse reinspecionada de forma independente, que tanto Renato quanto Maurício fossem permanentemente afastados de qualquer autoridade operacional e que um mecanismo de fiscalização independente fosse estabelecido dali em diante. Vários membros do conselho resistiram ferozmente até saberem que as 3 empresas rivais já haviam começado, discretamente, a manter parte de suas próprias frotas em solo em consequência das revelações da noite anterior. Se a Camargo agisse com decisão agora, à frente de seus concorrentes, teria uma chance real de se tornar a primeira empresa do setor a genuinamente reconstruir a confiança pública, em vez de apenas administrar os estragos. Vitória votou contra o próprio tio, a voz firme, mesmo com as mãos tremendo de leve sob a mesa, onde ninguém podia ver. Tanto Maurício quanto Renato foram formalmente suspensos, aguardando investigação completa, seus escritórios lacrados, antes do fim do dia. A Camargo suspendeu voluntariamente todas as entregas do Altair 900, uma decisão que fez as ações da empresa despencarem em poucas horas, embora nenhum cliente sequer tenha optado por cancelar de vez o contrato existente. Muitos pilotos e engenheiros da empresa manifestaram publicamente apoio à transparência de Vitória, vários observando que já suspeitavam havia tempos que algo estava sendo escondido, mas nunca se sentiram seguros o bastante para dizer em voz alta. Rogério não aceitou nenhum cargo de executivo-chefe, nem participação acionária na Camargo Aeronáutica, optando em vez disso por atuar como consultor técnico independente com uma única autoridade não negociável: o poder de manter qualquer aeronave em solo no instante em que identificasse um risco genuíno. Depois que a reunião finalmente terminou e o hangar esvaziou de membros do conselho e advogados, Vitória se virou para Rogério e perguntou, baixinho, por que ele continuara a ajudá-la, afinal, depois do jeito como ela o tratara? Vitória admitiu, sem desculpas nem desvio, que o convidara ao baile especificamente porque queria que ele se sentisse pequeno diante de pessoas cujas opiniões importavam para ela muito mais do que deveriam. Confessou que se acostumara tanto a ver as pessoas respeitarem o nome Camargo à primeira vista, que parara de notar com que facilidade usava esse mesmo poder para diminuir pessoas que não tinham nada a lhe oferecer em troca. Rogério não se apressou em consolá-la, nem em oferecer perdão fácil, escolhendo, em vez disso, deixar o silêncio entre eles repousar por um momento antes de responder. Disse a ela que um pedido de desculpas só significava algo depois que a pessoa que o fazia, de fato, mudava a forma como tratava quem não podia fazer nada por ela em troca. Rogério explicou, sem amargura, que não ajudara a Camargo por causa de Vitória, e certamente não por dinheiro, que ele jamais precisara ou quisera. O que importava para ele era que nenhum jovem engenheiro, em algum momento no futuro, precisasse carregar o peso de ter visto um perigo se aproximando e não ter tido poder para impedir que um avião decolasse mesmo assim. Ele queria que sua filha, Isadora, crescesse acreditando num mundo em que as pessoas fossem ouvidas por estarem certas, não por serem ricas ou bem vestidas. Vitória prometeu a ele, sem hesitar, que todo técnico da Camargo receberia autoridade explícita para interromper qualquer processo no instante em que identificasse uma preocupação de segurança genuína, não importando seu cargo ou posição dentro da empresa. 2 meses depois, o Altair 900 completou seu voo de certificação total, rodando inteiramente sob o código original e inalterado da Estrela Norte,
que um dia fora silenciosamente removido em nome da velocidade e do custo. Wagner, Cardoso e Pontes eventualmente voltaram todos à mesa de negociações, embora dessa vez cada um tenha sido obrigado a aceitar a estrutura de fiscalização transparente que Rogério insistira desde o início. No anúncio público que marcou a certificação da aeronave, Vitória manteve uma única cadeira reservada ao lado da própria, exatamente onde estivera na noite do baile meses antes. Ninguém no salão riu dessa vez, quando Rogério entrou e se sentou. Ela o apresentou à multidão não como mecânico, nem como alguma figura secretamente rica, jogando um jogo de longo prazo, nem como um salvador chegando de última hora para resgatar a empresa. Simplesmente o chamou de o homem que dissera a verdade num salão cheio de gente que desesperadamente queria que ele ficasse calado. Isadora apareceu brevemente no hangar, algum tempo depois que o voo de certificação terminou, avistando o nome do pai listado discretamente num quadro técnico de honra, perto da entrada principal. Rogério não se demorou para fotos ou apertos de mão, optando em vez disso por ir ajudar uma jovem técnica que ainda aprendia a inspecionar corretamente uma junção de asa, guiando suas mãos com a mesma paciência que um dia demonstrara a incontáveis engenheiros antes dela. Vitória o observou à distância por um tempo, antes de colocar, com cuidado, o velho anel de aço, marcado com a designação do primeiríssimo voo de teste da Estrela Norte, dentro de uma pequena vitrine de vidro perto da entrada do prédio. Embaixo dele, mandou gravar uma linha simples numa placa de latão, para quem parasse para ler, que nenhuma aeronave deveria ter permissão para decolar simplesmente porque a pessoa levantando um alerta não carregava um título grande o suficiente para ser ouvida. Quando Rogério finalmente voltou para onde ela estava, Vitória apontou para a cadeira vazia ao lado da própria, a mesma cadeira que um dia fora arranjada como uma piada cruel às custas dele. Dessa vez, não havia piada escondida por trás do gesto, nenhum teste desenhado para constrangê-lo, nenhuma encenação montada para o benefício de gente poderosa observando do outro lado do salão. Era, enfim, simplesmente um convite construído sobre algo que ambos haviam levado tempo demais para conquistar. Um respeito simples e duramente merecido que nenhum dos dois jamais voltaria a tomar como garantido.